Business entrando no ar hoje com um case interessantíssimo de um empresário bauruense bem-sucedido, um exemplo a ser seguido, realmente um exemplo de vida, tanto nos negócios quanto no quesito solidariedade. Eu estou falando de João Carlos de Almeida, o João Bidu, você conhece? Exatamente. Tudo bom, Tânia? querido? Certinho, graças a Deus. Muito obrigada prazer pela muito sua grande estar presença aqui. Opa, venho com muito prazer. Vamos conversar, né? Então vamos começar contando a vida desse homem. Ele começou como locutor de rádio. Sabe que rádio é um veneno na veia da gente, Entrou né? e você não sai mais, né? Eu até hoje adoro rádio, gosto de TV e de rádio. E ele começou na Auriverde. Não comecei na Auriverde, não comecei na Rádio Terra Branca, uma emissora que havia lá perto do estádio Alfredo de Castilho e que depois veio para a cidade com o nome de 710. Então lá eu comecei com 15 anos, fazendo comentários varzianos, morava em Vila Dutra, Curuçá. Olha só a epopeia, a façanha. Eu saía de manhã, pegava um trenzinho, porque a ligação da Vila Dutra com Bauru, a estrada era de terra, não tinha ônibus, táxi não existia praticamente, muito pouco, né? E também não tinha dinheiro para pagar um táxi de lá. Eu vinha domingo de manhã, assistia um jogo do Campeonato Varziano, almoçava na casa de uma tia ou de uma madrinha, por isso que eu sempre ficava só nos jogos ali perto da panela de pressão, e depois subia para a rádio, 1h30, programa comandado pelo Leonardo de Brito, Terra Branca falando da Várzea. E eu fazia o comentário e depois voltava à noite para a minha querida Vila Dutra. Então eu comecei ali. Depois, né, fui plantão, fui repórter esportivo, locutor esportivo. E em 68, aí sim eu fui para Auriverde como locutor esportivo. Tá, e aí quem te deu esse apelido de João Bidu e por quê? Como é que foi essa história? João Bidu foi Tobias Ferreira. É uma história... Só figura, Leonardo de Brito, Tobias Ferreira, Tobias Ferreira que foi um dos grandes radialistas de Bauru, né? Verdade. E um dia ele chamou eu na sua sala e falou: João, você vai ser o João Bidu. Eu falei: o que é isso? Não, eu vou contratar o Omar Cardoso. Naquele tempo quem ganhava o Ibope era a Bauru Rádio Clube, que durante muito tempo Tobias Ferreira e a família Simonetti e os melhores profissionais do rádio de Bauru estavam na Bauru Rádio Clube. Aí Tobias Ferreira e a família Simonetti compram a Rádio Auriverde. Vão para lá, mas você sabe que o rádio é hábito, né? Até o pessoal se acostumar, o rádio tem muito disso, né? O cara está acostumado com aquela sequência, com aquele som, o dial, etc e tal. Quando muda, a coisa fica difícil. E a Auriverde não ganhava o Ibope, né? E o Ibope era muito importante naquele tempo para você trazer as grandes verbas publicitárias de São Paulo. Ainda é, né? Exatamente. Isso não mudou. E o Tobias, então, resolveu mudar a programação juntamente com o Paulo Sérgio, mudar a programação da rádio e criou lá o personagem João Bidu. Quem ia ser o astro principal era Omar Cardoso, horóscopo de Omar Cardoso. João Bidu seria apenas o âncora. Ele deu o nome de João Bidu porque achou que se colocasse João Carlos de Almeida, muito ligado ao futebol, ao público masculino, não daria certo, né? Então ele criou o João Bidu e eu seria apenas o apresentador desse programa para esquentar o horóscopo do Omar Cardoso, que ele fazia para 400, 500 emissoras do Brasil. Então teria que falar: estamos aqui, pessoal da Auriverde, bom dia, minha querida amiga, bom dia, meu querido amigo, começando mais um bom dia, mas bom dia mesmo, com o Omar Cardoso. Dava hora, né, para esquentar aquela coisa toda. O pique ainda, não. E assim começou. E aí eu poderia terminar apenas como âncora. Só que o Tobias me prometeu, falou que o Omar era muito amigo dele e que o Omar ia responder as cartas especialmente para Bauru. E isso nunca aconteceu, né? As pessoas mandavam carta, cadê? E como eu estava ali presente, todo dia o telefonema, né? A dona Filomena, a dona Maria, a dona Francisca: ô João Bidu, e minha carta, e minha carta? Um dia eu falei pro Tobias: está ficando uma situação insuportável, né? O pessoal tá me pressionando, colocando pilha. Ele falou: faz o seguinte, pega umas revistas do Omar Cardoso e vai falando lá. Falei: tá bom. Então, pensando naquele tempo, né? Isso em 1973, queria muito assim: João Bidu, fala sobre o meu signo Virgem, fala sobre o meu signo Libra, Escorpião. Mas eu lia. Então, se eu falasse o Virgem para você, seria a mesma coisa o Virgem da Mariazinha. O texto era o mesmo, né? Até uma vez uma ouvinte falou assim: pô, eu gosto quando você fala do meu signo, eu sei até a hora que você vai dar pausa para respirar, de tanto que eu repetia. Aí eu comecei a me encher com aquilo, falei: puxa vida, eu preciso aprender um pouquinho esse negócio aqui, né? Por que Libra não combina com Escorpião? Por que Libra é o inferno astral de Escorpião? Por que Aquário é o paraíso astral de Libra? Aí entrei fundo na astrologia bem popular do Omar Cardoso, que é a astrologia solar. Aí
Peguei a coisa, né? Descobri a primeira casa astral, segunda casa astral, falei, opa, aqui é a coisa da pé. Fiz um curso em São Paulo e com livro mesmo, muito uma autodidata, né? Consegui pegar, assim, o jeitão da astrologia. Então, aí eu já falava com uma certa propriedade, quando a pessoa me perguntava. E nesse ínterim, o Omar foi contratado pela Rádio Bandeirantes em São Paulo, que tinha em Bauru, a Bauru Rádio Clube. Então, ele saiu da Ouro Verde, foi para a Bauru Rádio Clube. E o Tobias Ferreira falou, agora eu quero ver se você tem garrafa vazia para vender, porque você vai ter enfrentar o homem, né? Você não vai ser o apresentador do Omar Cardoso, você vai ser o horoscopista, o astrólogo, para enfrentar o Omar Cardoso. E assim começou, então, a minha carreira de astrólogo, depois dessa passagem como apresentador do Omar Cardoso. Quer dizer, fica aqui a mensagem de que, às vezes, uma dificuldade se transforma e eu não acreditava na grande naquilo, oportunidade, né? Da sua vida. E eu falei, Tobias, mas não tem nada a ver, meu sonho sempre foi locutor esportivo. Ele, não, isso não vai dar certo. Não, vai dar sim. Eu trouxe umas revistinhas para você que ele comprou no Rio de Janeiro, mas aquilo não me acrescentou nada, porque não falava sobre conceito, né? Falava sobre previsão, né? E aí depois, como o Omar Cardoso tinha o anuário do Omar Cardoso, o João Bidu também teria que ter o anuário do João Bidu. E o nome João Bidu, ele é engraçado, né? Porque ele pegou de João do meu nome e de Bidu, daquela gíria que já tinha passado há muito tempo. Era Bidu, você vai lá, Bidu, não sei o que, Bidu. Mas era uma gíria ultrapassada. E deu liga, o pessoal falava João Bidu com uma naturalidade, deu empatia com o público feminino. E aí eu me animei a lançar o primeiro anuário em 1975, né? Em 74 para 75. E aí começou a minha carreira editorial. O anuário são aquelas previsões, né, do ano, né? Que a gente lança até hoje. Tem a revista mensal e tem o anuário astrológico, né? Como o Omar Cardoso tinha um anuário dele que vendia 200 mil exemplares. Mas ele só fazia anuário, não fazia revista durante o ano. E nós lançamos também, né, o anuário do João Bidu com uma tiragem de 1000 exemplares. Qual que foi o seu carro-chefe? Quando você montou uma editora, era uma... A gente não montou. Era uma casa, não se dava uma casa. Não montamos a editora, né? Então, vai daqui, vai dali, passa etc e tal. Nisso, o Omar Cardoso faleceu. E o pessoal da Rádio Alvorada de Lins estava passando por Bauru para contratar a Gabriela, astróloga, que havia ficado no lugar do Omar Cardoso na Rádio Bandeirantes. Passando por Bauru, eles ouviram o João Bidu na Ouro Verde e falaram, opa, esse cara aqui dá certinho pra gente, vamos conversar com ele lá. Se ele fizer o mesmo preço que a Gabriela faz, a gente contrata ele, né? Pertinho, aqui em Bauru. Era 400, não sei o que, né? O dinheiro muda muito, né, Kiko? Sei que era 400. Vamos lá. Então comecei em Lins fazer programa de rádio. Depois começou Jaú, Marília, tá, outras cidades, né? E isso me deu, dando assim a esperança de que eu pudesse começar com essa sustentação do rádio, uma carreira também editorial. E aí lança no ar aqui, lança um outro ano não lança, lançamos 5 mil exemplares, mandei para São Paulo, vendeu também em São Paulo na rodoviária e também no aeroporto. Aquilo me animou muito, porque ninguém conhecia João Bidu, fiquei até com medo, né, do nome João Bidu espantar, porque João Bidu não dava credibilidade, certo? Mas, e aí em 85, lançamos então o nosso primeiro anuário nacional, 30 mil exemplares, Astral 86, Sonhos e Simpatias, com a minha foto bem grandona, estampada na capa, como se fosse alguma coisa que acrescentasse alguma coisa, mas eu achava que tinha que, o astrólogo, né? Primeiro o nome João Bidu já dava assim, uma conotação de que não era muito sério, que essa figura nem existia, né? Isso é pseudônimo de alguém, esse cara não existe, João Bidu. Então coloquei minha carona lá na capa da revista para dar credibilidade. Vendeu os 30 mil exemplares. Em 1986, em abril, dia 18 de abril, lançamos a Guia Astral, a nossa primeira revista. Que é o carro, mas não tinha ainda essa intenção de ser editora. Lançamos a Guia Astral, depois com o tempo, Boa Sorte. Quer dizer, aí a gente já foi se organizando, né, em termos comerciais, em termos de negócio, em termos de empresa. O Pedro José, que hoje é meu sócio, era o meu fiel escudeiro, né? Ele era técnico de gravação na rádio e me ajudava também a fazer a revista. E aí eu fazia a revista no quarto do meu filho, da minha casa, e o Pedro José no quarto do filho dele. A gente ficava por telefone, vamos fazer isso, fazer aquilo, aquela coisa super artesanal, muito amadora, mas o mercado, tinha muito mercado para isso, e em função disso, e do Plano Cruzado, que foi lançado em 86, governo José Sarney, que deu um boom assim de consumo.
E a revista Horóscopo da editora Abril chegou a vender 200 mil exemplares. Acabava, esgotava rapidamente a revista Horóscopo. Aí a pessoa falava, tem alguma revista de horóscopo aí? O cara, tem, essa daqui, do João Bidu. Aí a gente pegava carona. Pegamos hoje carona e fomos embora. Hoje você tem quantos produtos hoje? Hoje a gente faz uma média de 80, 90, até 100 lançamentos por mês. Mas nisso aí nós temos umas 25 revistas periódicas. E as outras são especiais, que a gente chama de one shot. Aquela que você lança, pode ser que você relance em função do sucesso, depende da oportunidade. Algo que está bombando nesse momento, daqui 6 meses, 1 ano não vai bombar mais. Então são revistas especiais, né? Mas periódicas temos 25 revistas. E Guia Astral, né, que durante muito tempo foi o carro-chefe, as coisas mudaram e hoje ela já não ostenta essa honraria, né? Ela foi superada, nós temos a revista Malu, que é semanal, multiplica por 4, vende muito bem, então a Malu vende muito mais que a Guia Astral. Mas a Guia Astral continua sendo, assim, uma grande referência por ser uma das revistas mensais mais vendidas do Brasil e que tem aguentado aí todo esse tempo, né? São 28 anos, 27 anos. Hoje o João tem uma empresa com 600 colaboradores. Não, quase 300. Quase 300. Não vou conseguir pagar esses outros 300 aí que você falou. Então, mas é que eu vi, eu fiz uma pesquisa que tinha 600, não precisa corrigir isso daí lá. Precisa lá. Você imaginou que daquela brincadeira, entre aspas, se fosse virar um empresário assim? Não imaginei nem que a gente fosse se tornar uma editora, né? Aí, quando fizemos a Guia Astral, o Pedro saiu da rádio e depois saiu também da Globo, onde ele era técnico da parte de engenharia lá. E nós falamos, vamos ficar com essa revista aqui, a gente vai conseguir fazer alguma coisa, etc e tal, mas nunca podia imaginar que fosse crescer a ponto de se tornar uma editora e de a gente ter já há alguns anos ser a segunda editora que mais vende revistas em bancas, é bom que se diga, né? Não estou somando supermercado, o varejo que a gente fala, e nem também assinaturas, que aí é outro departamento, a gente não tem uma presença muito forte. Muito bacana, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho falando sobre um outro assunto que é muito bacana e diz respeito ao João Bidu também, que é a Sorri. É uma entidade solidária, assistencial, maravilhosa, que ajuda as pessoas com problemas físicos, é isso? Problemas físicos, mentais também, a reabilitação por completo, né? Reabilitação por completo. Não saia daí que o business volta daqui a pouquinho com o lado solidário de João Bidu.